Bom dia, pessoal. Estamos aqui nesta live do dia de hoje, uma live na qual estou muito feliz, que é uma live que fala sobre a paternidade. O Brício entrou. Olá, Brício. Quanto tempo? Quanta gente, né? Fernanda Melve. Estamos aí. Vai ser uma live que, como eu estava falando, vai ser sobre a paternidade, sobre o que é ser pai, porque eu sou pai de 2 filhos, então vai ser uma live que eu tô, Daniel Mitzain, eu já estou para falar dessa live há bastante tempo, falar sobre esse tema. Primeiro porque eu acho que é um tema que vem mexendo muito com o que é ser também homem, né? O que é ser também pensar no outro, o que é a responsabilidade que a gente vai ter por muito tempo. Grande Daniel, estamos aí. Então é um tema que eu estou bem contente em falar. Como eu disse, Julieta Cerâmica, olá. É um tema que acho que ele repercute bastante sobre o Daniel mesmo, né? O Daniel aí é pai também, então tem uma coisa que eu acho que é bonita sobre isso, e também uma coisa que coloca a gente em vários desafios. Vou falar muito do que eu vi, muito mais do que eu vi, do que eu sinto, né? Porque eu não sei se todo mundo é assim, mas eu fui meio pai sem querer, né? Não foi programado, os meus filhinhos não foram programados, mas eles saíram. Infelizmente eu não vivo com eles, sinto muita falta deles, mas vejo eles nos finais de semana. A mãe deles mora em outra cidade, inclusive, mas essa coisa, por exemplo, que aconteceu quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, no dia que eu fiquei sabendo, era um dia que eu estava com muita coisa para fazer, a minha cabeça já estava cheia de trabalho naquele dia, eu me lembro. Foi uma coisa que me trouxe um misto de sensações muito diferentes. E eu queria falar muito dessas sensações hoje para vocês, que eu acho que é algo que é bem, bem importante. Esse misto de sensações, né, essa gama de sensações que são de estranhamento, de não saber bem como lidar com esse estranhamento, de ver também, de voltar a ver as minhas imagens paternas que eu tinha, por exemplo, né, de também ver o carinho que eu tinha pela mãe dos meus filhos, que na época era um carinho muito, muito grande, né. Tudo isso se acentuou muito no dia que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai. Gabriel chegou, bom dia. Para quem não puder ver essa live, né, ela vai estar gravada aí no IGTV, então é uma coisa que, para depois, quem não tiver tempo quiser ver, vai estar aí gravada. Então, toda essa gama de sensações de ser pai me pegou de um jeito muito forte, e foi muito interessante que durante o ano, né, meu filho nasceu em maio, 15 de maio, meu primeiro filho, o Leonardo, e durante todo aquele ano, foi um ano, pessoal, que eu posso dizer para vocês, um ano que eu voltei, que de algum jeito eu pensei muito em mim também, né? E venho desenvolvendo esse olhar sobre mim cada vez mais. Mas naquele ano, principalmente, foi um ano que ver o sorrisinho do meu filho, meu filhinho aprendendo a caminhar, né? Tá com ele pertinho, me fez pensar muito na minha criança também. A minha criança, que eu nunca vi, nunca olhei com olhos, com bons olhos, sempre olhei com desconfiança para minha criança, né? Até neguei muito a minha criança. Mas com o meu filhinho, eu comecei a aproveitar um pouco e poder ver o que é isso, o que é ser criança,
né? E o que é o bom de ser criança também, que eu tive na minha vida e também nunca, e também por várias questões, nunca tinha observado com tanta atenção. Se acentuou também em mim a vontade de cuidar, a vontade de estar mais perto do meu filhinho, para eu também, de algum jeito, acabar cuidando da minha criança, do meu passado. Isso foi algo que eu achei muito diferente e me enriqueceu muito. E é o que vem acontecendo agora, nesse momento da minha vida também, porque eu venho vendo que meus filhos, com essa epidemia que está aí, têm ficado muito em casa. Então eles têm feito coisas que, por exemplo, eu não acho tão legais assim, como ficar muito tempo na TV. Né? Por N razões. Nós temos outros estímulos e temos que estimulá-los de outros jeitos. Agora está frio, então tem mais um problema. Né? Aqui no sul é bem frio. Então, tive que começar a delimitar, por exemplo, para eles, o espaço da TV. E isso, a Michele, olá, e isso de delimitar esse espaço da televisão, por exemplo, né, que vamos ficar sem televisão, vamos desligar a TV, vamos brincar de Lego, tem um monte de Lego aqui em casa, tem joguinho de tabuleiro, tem historinha, é esse tipo, Mumu, Salam Aleikum, esse tipo de coisa, dessa ideia de, como posso chamar, que eu estava falando, de mudar o estímulo, né? Que inicialmente eles ficaram meio que chato, que ruim, né? O meu filho mais velho, principalmente, o Leonardo, que está com 6 anos agora, que ruim, que chato, mas foi justamente no momento que eu fiz isso que eles começaram a ficar mais pertinho de mim. Olha que coisa interessante. Foi aí que a gente começou a fazer mais brincadeiras. Né? A gente teve que mudar. E eles sentiram que teve que mudar. Mas eles sentiram também que foi uma preocupação real, foi um cuidado real para eles. Eles não viram, como muitas vezes a gente vê, por exemplo, o olhar de raiva, Ana, olá. Né? O olhar de raiva, por exemplo, eles não viram assim. Eles ficaram chateados um pouquinho no primeiro momento, o Léo principalmente, mas num segundo momento eles ficaram mais perto de mim. Né? E o Daniel trouxe aqui, o meu filho também adora essas telas. E realmente é difícil, o Daniel está trazendo uma coisa que é bem de pai mesmo, é difícil tirar da TV. Mas a gente precisa, e eu vou dizer para vocês, né, tirar da TV ajuda. Não só pensando neles, mas neles pensando em vocês também. Nós ficamos mais próximos também. E podemos conversar de mais coisas, brincar de outras coisas. Então essa sensação, que a gente, muitas vezes os pais têm essa sensação de, se eu estiver podando, como é que fica, né? Eu estou vendo com muita tranquilidade. E eu acho que eles também estão vendo com uma tranquilidade também. Porque eles estão vendo como uma preocupação que para eles é melhor, que eles acabam saindo melhores. E confiando na gente também, nós nos pais. Né? E eu acho que esse é um assunto importante, porque a gente precisa, a gente acaba desenvolvendo um pouco mais a nossa sensibilidade. Né? A gente acaba tendo que sentir um pouco melhor como é que ele está sentindo, como é que ele está vendo. Não que a gente não erre às vezes a gente erra, às vezes a gente tem dificuldade nisso. Mas a gente começa também a se aproximar mais ainda deles, para poder dar essa segurança, dar esse suporte. Então, muitas vezes, né, eu me dei conta que às vezes eu passo de alguns horários. Né, isso não é bom. Né, não é legal ficar passando de alguns horários. É bom tentar fazer uma rotininha e que essa rotininha a gente possa dar conta dela. Então, para a criança, é muito organizativo a rotininha. É muito importante. Né? E às vezes a gente passa isso. Mas é uma coisa que pelo menos eu tenho notado cada vez mais, né? Que aquilo que parecia no passado uma regra rígida tem sido uma regra importante. Ela é uma regra importante. E eu vou dizer para vocês, eu venho vendo também, o Nico está aí, e aí, grande brother,
eu venho vendo que restrições, a gente, por algum motivo, nas nossas histórias de vida, na nossa construção como país, por exemplo, a gente vê restrições como grandes problemas, né? Pô, restringiu ali, não posso fazer tal coisa, restringiu, não devia estar fazendo tal coisa. E quando a gente cresce, a gente tem muita liberdade para fazer muita coisa. A gente pode fazer o que a gente quiser e como a gente quiser. E eu acho que a gente às vezes aproveita mal essa liberdade que a gente tem. A gente joga mal o nosso tempo. A gente não joga esse tempo tanto para a gente como podia ser. E, consequentemente, se a gente não ajuda os nossos filhos com essas pequenas restrições, eles também vão acabar jogando mal o tempo deles, não vão saber muito bem o que eles querem, como eles querem, não vão saber nem expressar isso. E é importante ajudar a expressar, e também é importante ajudar, muitas vezes, os filhos da gente a expressarem melhor. Então, meu filhinho mais velho, o Léo, tô falando muito do Léo, do Caetano estou falando pouco, né? Mas eu estou falando muito, porque é outra coisa que eu estou vendo agora, que está me chamando muita atenção. O Léo, ele vem aprendendo uma gama de palavras e de vocabulário muito grande, e ele tem desenvolvido um interesse muito grande por temas bem diferentes, né? Então, é ciência, videogame, dinossauro, que mais? Tem bastante desse pessoal, desses youtubers aí, né? Mas, o Miyazaki aqui, isso que o Daniel trouxe é muito verdadeiro, ó. Eu quero mostrar a viagem de Chihiro para os meus filhos darem uma olhada, porque o Miyazaki tem uma coisa muito bonita nessa proposta do ma, né, que é um termo japonês que significa o vazio, né, que é um vazio que se preenche pelo crescimento, pelo aquele tempo de espera, né? É muito bonito esse conceito do ma, que tem no trabalho do Miyazaki, e o Daniel apontou aqui, eu acho muito verdadeiro. Mas o que eu estava falando, né, é que um pouquinho antes, como eu acabei me perdendo, é que o grande dessa possibilidade da gente poder ajudar o meu filho, né, ele desenvolveu vários interesses. Então, o grande dele poder desenvolver esse interesse também é que ele tem aumentado o vocabulário dele e ele tem conseguido olhar para as coisas de um jeito mais rico do que ele olhava, do que ele estava olhando há um tempo atrás. O Mumu tem uma pergunta, pode fazer. E essa sensação de que ele vem aumentando isso, de que ele vem se tornando ele vem podendo falar mais e discutir mais assuntos diferentes, vem também deixando ele com a sensação de que ele está mais seguro, mostra uma segurança e uma curiosidade de aprender. Uma das coisas que eu venho falando muito aqui nessas lives é sobre essa questão da curiosidade. Ser curioso a aprender, por exemplo. A importância disso para a vida da gente, pessoal, né? Cada vez mais, e os meus filhos vêm me ensinando isso. Eu acho que eu tenho falado muito curiosidade porque eu vejo curiosidade neles todos os dias, eu vejo muito isso. E é uma curiosidade que às vezes a gente aqui, no nosso dia a dia, a gente às vezes esquece que tem. E esquece que é importante alimentar essa curiosidade, né? Então isso eu acho que é uma coisa que também é um alimento à paternidade, é um alimento para nós como para o nosso crescimento, né? E olha, eu tive muito medo de ser pai, muito medo, por N razões, né? Acho que todo mundo que pega meio de surpresa, assim como eu fui, vai ter um pouco de medo também. E a gente nem sabe como enfrentar esse medo, né? Eu me lembro que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei com muito medo mesmo, mas a gente enfrenta. E o mais interessante, o que eu estou vendo aqui hoje está me ajudando a enfrentar a vida. Isso, para mim, é que tem sido mais significativo. Mumu, fala aí a tua pergunta, estou esperando a tua pergunta. Né? Depois, se quiser conversar comigo depois no WhatsApp, a gente conversa depois, não tem problema nenhum. Então, eu acho que esse período está sendo muito gratificante para mim e eu acho que para os meus filhos também, apesar de todos esses problemas que a gente está tendo de Covid, de não poder ir na aula, por exemplo, eles não veem os avós há um tempo, né?
É uma coisa que para eles também está difícil, uma parte dos avós deles eles não veem. Então isso também é uma coisa que eles têm um carinho muito grande e não estão podendo. Então tem várias questões aí que são difíceis, mas que é importante a gente ter, olhar com outros olhos também. Uma outra pergunta, né? A idade dos miúdos, né? dos pequenininhos. Né? Se eles entendem essas restrições, né? E qual que é a proporção? Olha, como eu estava dizendo no início, né? Tem uma dificuldade deles em entenderem no início, eles reclamam um pouquinho, brigam, mas depois eles vão ficar mais pertinho. Os dois, né? Tanto o Léo quanto o Caetano. O Caetano entende mais fácil, ele é menorzinho, mas o Léo já fica às vezes de corpo mole, por exemplo, tem que trocar a roupa, né? Então eu falo, temos que ter mais atenção, temos que ter foco na atenção, olha o que você está fazendo, né? O cadarço, estou ajudando ele a amarrar o cadarço, é uma coisa importante já nessa fase dele de vida. É difícil, sim, mas a gente tem que insistir, né? Então eu insisto um pouco nisso, porque isso é para a vida, isso é para a vida deles. Eles têm de crescer e precisam passar por essas dificuldades. E esse é o problema da televisão, na minha opinião, né? O excesso de televisão. Com o excesso de televisão, a gente fica muito numa passividade. Eles ficam na passividade. Bom, eu nem ligo TV direito aqui na minha casa, ligo pouco, mas eu sei que eles lá estão com muita TV. Então, o que eu acho que é importante é tentar propor esses outros movimentos, que são movimentos que a gente também tem que se implicar mais como pais também. Então, eu estou sentindo isso. Cada vez mais, a implicação nossa é maior. Queria agradecer muito a vocês por estarem aqui ao vivo nessa conversa e nos vemos na semana que vem. Grande abraço e bom almoço para vocês neste dia que aqui no Rio Grande do Sul está frio, mas espero que dentro de vocês, da vida de vocês, esteja quentinho e gostoso para vocês saborearem um bom almoço. Abraço!